Bom, vamos lá, pessoal, boa noite. Mais uma aula hoje, em comemoração ao mês da enfermagem, Comunidade de Enfermeiros do Bem. A aula hoje com meu grande amigo, parceiro aí, Dr. Vinícius Batistella. Já trabalhamos junto em outros carnavais, ainda temos muito contato e relação aí. Vinícius, uma honra, um prazer você apoiando esse nosso projeto. Eu brinco que você é o professor VIP desse mês aqui, que vai dar para a gente 4, 5 aulas aí dentro da nossa comunidade. E, e com base na sua primeira aula, aí, a gente está com a expectativa alta aqui, porque a primeira aula foi uma aula excelente e a gente espera que essas outras sejam pelo menos no mesmo padrão, né? Então, queria agradecer você por ter aceito o nosso convite aí e pode fazer a sua apresentação, Vinícius. Bom, boa noite a todos. O Richard já me apresentou. Vou compartilhar um pouquinho aqui a aula, só um segundinho, daí eu já passo para a minha apresentação como um todo. Apareceu aí, Richard? Abriu, apareceu. Bom, eu sou essa pessoa simpática que está aí, Vinícius Batistella. Sou médico de formação, fiz MBA de gestão no INSPER. É, Hoje eu estou fazendo meu mestrado no MIT. Sou membro esporádico do Knowledge Hub no Brasil, que é uma comunidade de conhecimento ligada ao MIT. Como já me apresentei na aula, eu sou oficial da Força Aérea da Reserva, sou intensivista de formação, passei pelas áreas de auditoria e na Bradesco, né, na Health Group, na Sul América, e faço gestão de equipes há muito tempo, desde a Força Aérea, dos jeitos mais militares possíveis, até os jeitos mais civis possíveis, e a gente vai bater um papinho sobre isso hoje. Hoje eu coloquei alguns slides a mais de conceito, porque eu acho importante a gente mostrar os conceitos sobre gestão de pessoas e modelos de gestão, mas eu acho que, como foi a primeira aula, um bate-papo é sempre importante. Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Se quiser deixar todas as perguntas para o final também, tudo bem, a gente pode caminhar mais rápido com a aula e bater um papo mais descontraído no final. Mas, por favor, eu acho que o modelo, como eu disse na primeira aula, de eu falo e vocês só escutam, acho um modelo tradicional muito medieval. Vamos tentar conversar o máximo possível aí, sempre com dúvidas pertinentes, e as perguntas são as mais variadas. A última pergunta da outra aula foi fantástica, né, Richard? Deu até para a gente fazer uma discussão um pouco mais prolongada. Mas vamos lá, fundamento da gestão de pessoas. Colocar alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é gestão estratégica de pessoas, né? Nada mais é, tudo isso que está escrito aí, é a gente fazer a gestão organizacional com objetivos organizacionais e com o objetivo de reter e desenvolver pessoas dentro da gente, dentro da nossa empresa. A gente precisa que as pessoas se desenvolvam, sejam retidas e tenham a visão da nossa empresa. E quanto mais elas forem desenvolvidas dentro, mais a gente conseguir reter, melhor, porque a prata da casa é sempre bom. Cultura organizacional, né? É toda aquela cultura que envolve a empresa, o modus operandi dela, como ela se organiza, as relações interpessoais, como é que os C-levels são, como tem um relacionamento com o conselho e como as pessoas realmente vivenciam aquele organismo vivo da empresa, né? A gente não é uma estrutura matricial em nenhuma empresa que eu passei. Nas duas últimas que eu já tinha a cargo de C-level, né? De CEO, implantar a cultura organizacional de um modo que isso satisfaça os interesses da empresa e que mantenha a equipe sempre motivada é essencial. E gestão por competência, que é um outro conceito, que é nada mais de tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Meritocracia e tudo isso que a gente já conhece aí do mercado, mas tratar realmente as pessoas pelas competências e pelos resultados que elas entregam.
Até aí tudo bem? Bom, modelos tradicionais de gestão de pessoas, né? Só para a gente passar um pouquinho pela teoria, existe um modelo burocrático, que enfatiza a padronização de processos, de hierarquia organizacional, é um modelo muito mais rígido e limita um pouco como crítica a inovação e a flexibilidade. É um modelo mais totalitário e mais eucêntrico, né? Geralmente isso traz com pessoas que têm muito menos poder de delegação e muito mais poder de concentração, de tomada de decisão e todo o resto. Tem os seus méritos, às vezes é necessário, mas existem outros modelos, como o de recursos humanos abaixo, que é um modelo que destaca a importância e desenvolvimento dos colaboradores, e que, na verdade, busca aquele primeiro ponto que eu coloquei de abordagem, que é simplesmente a gente valorizar a prata da casa e dar estímulos para que isso aconteça. Como o modelo de cima tem seus ônus e seus bônus, falando um pouquinho dos ônus, talvez pode parecer um modelo mais laissez-faire, do tipo, faz aí as coisas e está tudo certo e a gente vai vendo o que vai dar, né? E não tem um direcionamento direto. Ambos os modelos tradicionais, principais que eu trouxe, têm seus prós e seus contras. Os prós são serem modelos que já estão totalmente aplicáveis e são antigos, mas isso veio mudando durante o tempo, que a gente vai passar a ver na aula, e como detratores, eles são muito menos ágeis, desenvolvem muito menos o pensamento crítico e o poder de inovação das empresas. E a empresa que não inova, desculpa o jargão, porque eu já sou C-level de uma empresa chamada Inova, mas a empresa que realmente não inova está fadada a acabar. Só para vocês terem ideia, que vai ser o tema de uma próxima aula sobre inovação, o Brasil está atrás de Angola em inovação empresarial. A gente, no Brasil, coloca muito pouco recurso em inovação. A primeira coisa que as empresas cortam é inovação. Bom, passando um pouquinho, as tendências de gestão hoje s- são gestão baseada em evidência, então deixa de ser aquele eu acho, eu quero, eu posso fazer, e são adotadas métricas reais de embasamento para a gestão de pessoas, sempre levando em conta a meritocracia, né? Hoje também a gente consegue dar flexibilidade e, e autonomia para os funcionários, por conta de que, e essa é uma tendência, o pensamento de diversidade e o pensamento de mudança, assim como a flexibilidade nas nos seus afazeres, em carga horária e todo o resto, faz com que hoje a gente tenha pessoas na nossa equipe muito mais ávidas ao desenvolvimento da própria empresa e da própria carreira. E por último, a gestão de diversidade e inclusão, né? Hoje se fala muito em diversidade de sexo, diversidade cultural, diversidade política ou diversidade de raça e todas as outras diversidades possíveis. Mas hoje, realmente, todas essas diversidades incluídas de uma forma organizada, de uma forma propícia, e onde a gente consegue ter um trabalho representativo, onde a gente consegue ter uma participação efetiva nas tomadas de decisão, são o que fazem o que faz as empresas se desenvolverem. Bom, e como não podia deixar de ser, né, a gente hoje aplica a tecnologia na gestão de pessoas. A digitalização dos processos de RH fez com que a gente deixasse de ter um DP propriamente dito, um departamento pessoal, fonte pagadora, geração de receitas e todo o resto,
para que a gente tivesse mais foco em pessoas, em desenvolvimento dessas pessoas. People Analytics são dados pessoais que fazem com que a tecnologia analise aquelas pessoas, tenham padrões e tendências de comportamento e de insights e coloquem cada vez mais as pessoas certas nos lugares certos. Tem trabalhos de RH que eu acho importante colocar aqui, que dizem como o desenvolvimento da pessoa dentro da empresa pode mudar ela. Vou dar um exemplo. Você pega um ótimo técnico e resolve promovê-lo para um coordenador ou para um líder. Todos as hard skills que eles têm, todas aquelas competências mais intrínsecas e menos afetivas e colaborativas, que são as hard skills, ele vai manter. Porém, as soft skills, todas elas ele perderá. Não que ele vai deixar de saber o que ele fazia bem como soft skill, mas ele vai deixar de conseguir aplicar do modo correto naquele estágio que ele está. Um técnico que vira coordenador demora de 1 a 2 anos para se adaptar no cargo que ele está. Bom, e uma outra coisa sobre tecnologia na gestão de pessoas são os desafios da transformação digital, né? A adaptação sobre capacidade dos colaboradores a terem práticas cada vez menos, quer dizer, cada vez mais de pensar e cada vez menos de elaborar, né? Hoje tem muita coisa aí que a gente está deixando de fazer, ainda mais com uma série de inteligências artificiais e todo o resto. Ô, Richard, tem alguém com o microfone aberto no fundo e está fazendo um ruído para as outras pessoas. Eu vou descobrir quem é, eu fecho aqui já, peraí. Tá bom, obrigado. Janaína, eu acho que é você. Obrigado. Fechei já. Bom, vamos falar sobre as abordagens clássicas de gestão de pessoas, né? Eu trouxe 3 teorias macro. Uma é a teoria clássica de Taylor, que dava ênfase na divisão de trabalho, mais ou menos o que Ford fez lá, né? Linha de montagem com especificação de trabalho e segmentando a cadeia de montagem para que cada um tivesse a melhor especialidade possível. Isso buscava eficiência naquilo que cada um fazia, mas negligenciava um monte de coisas do aspecto humano, que é a interação entre as pessoas e a interação entre processos, e tinha uma abordagem bem maquinicista, né? É só lembrar daquele filme do Charlie Chaplin, onde ele aparece numa linha de montagem apertando inúmeras portas. Dali teve uma evolução para a teoria das relações humanas, que é a valorização de relações interpessoais, propriamente dito. O autor, esse rapaz simpático, com esse cigarro longo aí, bem antigo, e dava mais importância realmente para as relações humanas. E tem a teoria da contingência, que desconstrói um pouco as duas outras e fala que não existe um modelo absoluto, que existem modelos que têm que ser adaptados dentro daquilo que a organização e o contexto vai pedir. Eu não vou ficar me alongando muito aqui, isso é muito mais para um conhecimento, mas é importante saber que elas existem e depois, se precisarem, me peçam no chat eu deixo as bibliografias para vocês. As abordagens tradicionais de gestão de pessoas, tem o modelo japonês, Kaizen, que é sobre melhoria contínua, o exemplo é Toyota, e tem vantagens como inovação constante, alta adaptabilidade a situações adversas. E vou contar um caso da Toyota sobre gestão de pessoas que eu acho que é importantíssimo aqui, né? Num determinado momento, ia ser demitido um gerente sênior da Toyota no Japão, porque o diretor chegou à conclusão que ele não conseguia se adaptar às novas tecnologias. Ok? Bom, quando ele levou esse caso para o presidente falou: não, não, você não vai demitir ele, não. Deixa ele quietinho,
lá naquela última sala do corredor, bem próximo ao bebedouro. O diretor não entendeu muito, mas como hierarquicamente no Japão as coisas são mais rígidas, ele colocou o gerente sênior lá. E aí ele percebeu em 3 ou 4 meses que a produção da fábrica subiu em 15%. E ele foi conversar com o presidente e entender qual era esse método, né, de colocar uma pessoa que não estava adaptável a novas tecnologias, que continuava olhando planilhas impressas em papel, como é que só de mudar ele de sala aumentou a produção em 15%. E aí a explicação é, o conhecimento todo que esse gerente sênior teve durante os anos de empresa dele, os 30 anos que ele trabalhou lá, ele passava de forma tácita, numa conversa no corredor, enquanto as pessoas bebiam água. Então ia um outro gerente de qualidade lá de metalurgia, fala, pô, tô com problema numa liga da ponta de eixo do Corolla. Pô, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e não está dando certo. Daí o cara falou, não, mas você já tentou em fazer essa liga? Eu já fiz no passado. É, mas é que na máquina não dá para fazer isso, tal. Ah, mas tenta mudar desse jeito. E com isso ele melhorou a produtividade. Tem o modelo americano, né, que é uma outra abordagem tradicional, que é a gestão por competência, que vê as competências das pessoas, coloca-as nos lugares certos e mede a competência por entrega, né? O modelo, acho que o melhor exemplo é a General Electric, e eu acho que as grandes vantagens são a possibilidade de desenvolvimento pessoal. Você consegue ser mais assertivo em quem é que você vai investir os recursos de desenvolvimento da empresa. E o modelo europeu, que é a negociação coletiva, que traz uma gestão mais participativa de todo mundo, né? E inclui acordos sindicais nisso e toda uma estrutura por trás, mas ele traz melhoria de condições de trabalho, melhora esse equilíbrio empregado-empregador, então a gente não vê grandes problemas, né, em falar que o empregador é uma pessoa ruim e todo o resto, porque eles têm voz ativa, inclusive, nas tomadas de decisão. E um caso que eu acho que é muito legal, eu não sei se vocês já viram, é sobre a Mercedes. E vou falar de um cara que era bem importante na Mercedes, né? O CEO da Mercedes, quando ele se aposenta, ele simplesmente sai, dá o crachá dele, vai falando tchau, não sei o que lá, piririm, pororó, e quem já viu esse comercial, ele vai passando pelo caminho, pela fábrica da Mercedes, todo mundo aplaude ele, era um líder bem querido, e aí ele chega em casa, o motorista deixa ele em casa com o Mercedes top daqueles executivos, ele abre a garagem e sai com uma BMW último modelo esportivo. E como é importante assim, a gente ser um bom líder, né? A BMW fez esse comercial e escreveu embaixo: obrigado por fazer que as nossas duas empresas se tornassem melhor. Uma competitividade lícita, leal, cordial e com um modelo de gestão evoluído. Isso é importantíssimo. Bom, vamos falar um pouquinho dos métodos contemporâneos, né? A gente já foi lá para quase a época de Jesus Cristo, antes do princípio do mundo, quando tudo era uma grande bola de fogo. Aí, agora a gente já passou pelos mais tradicionais e vamos ver o que acontece hoje em dia. Gestão participativa, né? É uma tendência importante, que é a descentralização total das tomadas de decisão. E o engajamento e a responsabilidade com integralidade dos colaboradores. Eu acho que isso talvez seja a melhor mudança que aconteceu na gestão de pessoas, e isso também tem uma história por trás, né? Tinha um coronel americano no Vietnã que começou a estudar por que na Segunda Guerra Mundial tantos soldados tinham morrido. E ele fez a seguinte descoberta, que atrás de uma tomada de decisão de um coronel ou de um general qualquer lá,
estava a isenção da responsabilidade integral. O que eu quero dizer com isso? Chegava um soldado lá e falava assim: ó, a gente tem que atacar aqui o outro lado da rua. Só que se a gente for atravessar a rua simplesmente, a gente morre e vai morrer 50% do efetivo. Então vamos cavar um buraco, demora 3 semanas a mais, mas aí provavelmente só morra 2% do efetivo. E o coronel falava: não, não, eu quero que você vá pela rua porque eu estou com pressa, ema, cada um com seu problema. E o cara simplesmente ia. E acontecia essa morte. Aí esse general olhou e falou assim: ó, no plano estratégico, a gente pode ouvir tudo que todo mundo tem para falar. E no plano tático operacional, você que é o coronel que vai dar a ordem absurda, vai junto. E aí começou-se a ouvir mais os liderados e a opinião de quem teoricamente estaria mais distante da tomada de decisão, e passou-se a ter um dano colateral menor. Eu já deixei esse convite outro dia, Richard, vou estender o convite aqui para todo mundo, tem no final todos os meus contatos. Quem quiser conhecer os hospitais da Inova está convidado, eu acho que é uma realidade muito diferente do mercado brasileiro. Mas convido para dar uma volta comigo no hospital e é importante que a gente ouça e converse com todo mundo. Quem sabe as dores e as soluções dos problemas, dos problemas da empresa, é quem está na ponta. Eu acho que a gente tem que ouvir bastante quem está na ponta e a gente tem que dar, não só ouvir, né? Dar atenção e refletir sobre o que acontece. Liderança transicional é a liderança transformadora que inspira e motiva os colaboradores. Fomenta a busca de resultados especiais e adaptação a mudanças. Buscando o gancho aí da conversa anterior, né, do tópico anterior de gestão participativa, vou trazer uma experiência real. Na Redditor, demorava-se 9 minutos para se abrir uma ficha de um paciente no pronto-socorro de um determinado hospital. Fiquei em pé com o pessoal da TI ali na recepção e a gente mapeou os processos, mas olhando as dores, né, não só olhando se estava tudo bem. E a gente fez uma mudança simples. A gente tirou o scanner e a impressora que ficava atrás do balcão e colocamos uma impressora e um scanner para cada 2 postos do balcão de atendimento do pronto-socorro. A gente também fez uma análise que quase 80% das pessoas que passavam no pronto-socorro ali, e eram quase 27 mil por mês, tinha uma recorrência de quase 80%. Então, por que ficar escaneando o documento do cara toda vez e perder tempo, né? E isso, depois de conversar muito com a base, foi tomada as 2 atitudes que eu falei, de deixar o documento permanente no prontuário, por conta de auditoria, tudo isso que vocês estão vendo, de fluxo de ciclo de receitas e todo o resto, e escanear o documento no balcão, olhando para o paciente, para o cliente do hospital. Isso fez com que a qualidade percebida aumentasse, porque não mais se virava as costas para o cliente, era 100% face-to-face. Os colaboradores ficaram mais felizes, porque eles conseguiam manter a empatia, e o processo saiu de 9 minutos para 1 minuto e 50 na abertura de ficha. Eu tenho vídeo da primeira abertura de ficha que a gente fez, de um pai chorando com uma criança com síndrome de Down, e não é um exagero, ele está chorando mesmo. E ele fala: nossa, eu não sei que melhoria vocês fizeram, mas ficar com meu filho no colo 9 minutos para abrir uma ficha aqui em pé no balcão era horrível. E hoje minha vida está muito melhor e eu venho muito aqui. E isso faz o gancho para os modelos ágeis, que está embaixo, que é aplicar metodologias ágeis de mudança, né, de adaptação rápida de mudanças, sem a gente ficar demorando na tomada de decisão, sempre baseada em evidências, mas uma gestão rápida, ágil e efetiva de processos. E isso a gente só consegue se a gente sair da nossa cadeira de gestor e estiver ombro a ombro com a operação. A gente precisa fazer pela operação? Não. A gente precisa mostrar que as dores deles são percebidas e que nos problemas nós estamos juntos para resolver. Isso é fundamental. Gente, vocês estão muito quietos hoje. Tá tudo bem com vocês? Observadores e atentos.
Bom, vamos lá, gente. Bom, falando um pouquinho sobre gestão, né? O que está impactando hoje na gestão e na liderança? Impactos da globalização. é, a gente tem equipes multiculturais. A gente tem pessoas de 50, 60 anos na nossa equipe e tem jovens de 18. E adequar a linguagem emissor, receptor, né, no processo de linguagem é difícil, não é fácil. A gente tem uma não prontidão para o trabalho enorme em gerações mais jovens. A gente tem quase 17 vagas em aberto para farmácia, para auxiliar de farmácia e técnico e auxiliar administrativo nas farmácias da Inova, porque as pessoas não querem trabalhar, elas caem de paraquedas lá, são treinadas e depois de um processo seletivo longo e de um período de treinamento, com um dia de trabalho, o que a gente mais ouve é o seguinte: nossa, mas eu não sabia que aqui tinha de trabalhar. Então, isso é um desafio para a liderança hoje e para os gestores em si, né? Um outro ponto que não está aqui de desafio são os setores de compliance das empresas. São necessários, devem existir, mas hoje isso virou uma arma na mão dos funcionários. Eles tentam, quando confrontados com realidades mais duras de cobrança, eh, minar os seus líderes de toda forma. E dando um exemplo bem claro, quando eu mudei a chefia do almoxarifado na Redditor, ou quando eu mudei a chefia da farmácia no Hospital da Mulher, o que mais aconteceu foi reclamações de compliance de todos os tipos. A unha dela é feia, ele está me cobrando o horário, ele me cobra a produtividade, o que seria normal. Pensar, né, que a gente cobrasse quem está abaixo da gente, que trabalhe, na verdade. Bom, o segundo ponto de desafio é a gestão da diversidade, né? Trabalhar com ideias diferentes e não frustrar as pessoas é difícil. E trazer a cultura organizacional inclusiva, mudar aquelas culturas arcaicas e colocar para que a gente realmente consiga ter criatividade, inovação e representatividade de todos os pensamentos dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo que eu estava discutindo outro dia no MIT. Para quem não sabe o que é o MIT, é a Escola de Tecnologia de Massachusetts, e a qual eu faço parte do Knowledge Hub lá, e é considerada a melhor universidade do mundo, né? Então veja que não é um problema do Brasil, propriamente dito. A gente estava discutindo justamente sobre como teremos problemas de inovação no mundo daqui para frente, porque a diversidade falada, a diversidade protagonizada em muitos meios, não representa hoje uma diversidade de pensamento. E porque a gente tem uma pasteurização do pensamento por redes sociais e um monte de outras coisas, e as pessoas estão deixando de ser críticas e inovar. Para quem não sabe, a geração atual é a primeira geração no mundo que tem o QI menor do que a geração anterior. Nós deixamos de evoluir graças à tecnologia. Parece um contrassenso, mas é isso aí. Outro desafio, gestão sustentável de pessoas, né? Trazer realmente o bem-estar e fazer com que as pessoas se sintam bem onde elas trabalham. Tem algumas pessoas aqui na aula que trabalham comigo, elas vão falar que eu sou mentiroso, mas é verdade. Depois eu peço o depoimento de alguma delas. Eu peguei um superintendente com uma semana de trabalho, liguei para ele numa sexta-feira, às 6 da tarde, e perguntei para ele. Ele me atendeu exacerbado, né? Porque ele vinha de uma empresa onde as cobranças de resultado eram muito fortes. E não que nem Nova não sejam, mas eram quase de que desleais lá, e eram sempre rudes. E a única pergunta que eu fiz para ele foi: você passou uma semana feliz trabalhando? Pensa numa pessoa aí de uns 50 e poucos anos que quase chorou de emoção por ter alguém se preocupando com ela. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. E eu não fiz isso porque ele é o superintendente.
Outro dia também no hospital saiu uma é, funcionária da limpeza de dentro do banheiro com uma carinha meio ruim. Eu perguntei se ela estava bem. Ela falou: eu não tive dinheiro para almoçar hoje, para tomar café hoje. Eu falei, então senta aqui que eu vou te pagar um café. E a resposta dela foi: eu não posso sentar com o senhor para tomar café. Eu não sei quem é o senhor e pode me trazer problema. E quando a gente acolhe as pessoas, a gente valoriza as pessoas, a gente sempre tem a produtividade em troca. Não se iludam, a maior parte das equipes não faz pela empresa, faz pelos gestores. Sejam bons gestores, sejam líderes, não chefes. Primem pelo exemplo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Isso não quer dizer que nós não erramos, hein? Erramos e erramos muito. E cabe a nós pedirmos desculpas também e consertarmos os erros. Bom, responsabilidade social corporativa é como a empresa se coloca perante a sociedade, né? Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que linka com o próximo passo, que é o equilíbrio entre o lucro e o propósito. A gente tem que pegar aquele quadrinho que fica esquecido na parede das empresas de missão, valor e todo o resto, é, e realmente colocar ele em prática. A gente tem que ter um equilíbrio sobre o que as empresas ganham e o que elas dão de volta para a sociedade e para os seus funcionários. Desafios e oportunidades atuais, vamos falar um pouquinho sobre isso. A transformação cultural é um desafio enorme, mas é uma oportunidade gigantesca de a gente trazer pessoas para dentro e fazer com que elas tenham realmente uma visão diferente. Gestão remota, hoje o que a gente mais ouve é se eu posso trabalhar de casa no pós-pandemia, né? Infelizmente, no hospital a gente não consegue trabalhar de casa nas áreas assistenciais e em muitas áreas de operação. Algumas conseguem. E fazer gestão remota é vivenciar a magia de delegar e confiar naquilo que os seus olhos não veem. Eu sou C-level de 3 hospitais, está vindo um quarto hospital aí, e é impossível nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso foi desenvolvido e traz a possibilidade de desempenho e de produtividade com um direcionamento muito grande. Então, isso é um desafio e uma oportunidade gigantesca. E a inclusão digital e acessibilidade, né? Cada vez mais as pessoas têm que ser inclusas no meio digital. Vou dar o exemplo do próprio Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher é o antigo Pérola Byton, e todos os funcionários saíram de um hospital 100% analógico da década de 50, com prontuário em papel, busca de prontuário num SAMI distante e todo o resto, para um hospital 100% digital, com certificação digital para todos os funcionários, e onde você não consegue caminhar se você não tem um crachá com FRID que te abre uma porta. Então, acho que trazer todo mundo para o digital é muito bom. Vou dar um exemplo da Inova, eu ia falar sobre isso, mas acho que é importante, sobre gestão de pessoas, né? A tecnologia, a inteligência digital, as inteligências artificiais, os algoritmos, não mudam aquilo que a gente tem que fazer com pessoas. A gente consegue mudar as pessoas de função, de deixar de fazer trabalhos repetitivos e braçais, para que sejam pessoas que pensem e deem soluções inteligentes. Vou dar um exemplo real. A farmácia dos hospitais da Inova, a gente mandou um trabalho para o Congresso Europeu de Logística Farmacêutica como o melhor processo de farmácia, de logística farmacêutica do mundo, com dados de literatura. Só para vocês terem uma ideia, um hospital convencional no Brasil perde aí de 15 a 20% de medicação por validade, quebra, extravio e outros erros de dispensação. Vou provocar o Richard aí um pouquinho. Um hospital na Europa, Richard, perde de 2 a 12%. Europa e Estados Unidos, tá? Dado de literatura também médica. Quanto você acha que perde no hospital da Inova, Richard? Para chutar? É lógico, você não sabe?
5%. É 0,17% mais ou menos. Se a gente transformar isso para o SUS, a gente sai de uma perda de 8 bilhões de reais que saiu no Jornal Nacional outro dia de medicação jogada fora, para uma realidade de perto de 250 mil reais. A gente está economizando aí 7 bilhões 999 milhões e meio de reais poderiam ser reinvestidos na saúde. Essa é a importância de fazer uma gestão e de ser um líder que olha para processos, que envolve pessoas e que tem a tecnologia aliada a essas pessoas. Não adianta a gente lotar os hospitais de pessoas para mexer em processos, mas os processos e infraestrutura sem as pessoas certas também não são nada. Se eu posso dizer uma coisa importante sejam participativos. O Richard trabalhou comigo, ele sabe o quanto a gente primava por falar com a base. Bom, continuando aqui um pouquinho, hoje eu estou me alongando um pouco mais, eu adoro esse tema, se o Richard deixar, a gente vai ficar aqui até as 3 da manhã. Resiliência organizacional, que passa pela gestão de mudança, né? A gente não pode também esperar que a gente vai virar a empresa e a cultura dela como líder do dia para a noite. Há uma história construída, há modo de trabalho e a cultura não é ruim, mas ela tem que ser adaptada aos novos tempos, né? E as empresas têm que ter a capacidade de adaptação e recuperação após essas mudanças. E engajamento de colaboradores. Eu vou trazer um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, só para a gente não esquecer. Alguém aí me lembra depois de falar de engajamento de colaboradores, tá bom? Bom, cultura organizacional inclusiva fala da equidade e da diversidade e como incluir tudo isso dentro, né, ouvir as pessoas. Eu acho que é bom a gente trazer um exemplo também. Em um determinado momento, eu juntei todos os funcionários do Anália Franco e perguntei como é que a gente aumentava neurocirurgia para a receita do hospital. Aí começaram a me dar um bilhão de soluções, todas visando comercial, pacote e todo o resto. Minha voz está indo para o espaço hoje, Richard, porque eu já tive 1,5 bilhão de reuniões. E aí o auxiliar de cozinha levantou a mão. E a pergunta dele foi, doutor, a explicação dele foi, doutor, eu tenho um jeito de aumentar neurocirurgia e cirurgia de ortopedia aqui no hospital. Eu falei, é como? Vamos jogar o óleo da cozinha na ladeira que tem aqui do lado. Bom, com certeza aumentaria o número cirúrgico, mas o número de processos também. Mas dar a oportunidade a todos falarem e não ridicularizar, né, as colocações faz com que a gente pense de uma forma diferente. Nessa mesma situação, há uns anos atrás, eu coloquei 14 pessoas, todas com nível superior, pós-graduadas, algumas com doutorado, numa sala para discutir problemas. E eles tinham 30 minutos para discutir os problemas e elencar os problemas. E assim eles fizeram, eles discutiram. E depois eles elencaram os problemas e eles votaram para a gente resolver um problema. A missão deles era me dar um problema para a gente resolver com uma canetada naquele dia. Eles me deram um problema. E aí eu pedi para eles me darem as soluções e discutirem soluções nas próximas 2 horas. Com 50 minutos eu tive de parar a reunião porque eles continuavam discutindo problemas. Isso mostra que os próprios gestores, muitas vezes, não conseguem sair do ciclo de problemas e ir para o ciclo de soluções. Isso tem que estar na nossa mente para que a gente ouça as pessoas com soluções e não com problemas. Problemas a gente já tem um monte. Inclusão e acessibilidade. Novamente, estamos falando da inclusão à cultura organizacional de todos os funcionários. Propositalmente eu coloquei esse tema em vários slides porque isso é importantíssimo. Sem isso a empresa não vai para frente. Atitudes top-down, com atitudes quase que régias, monocráticas e quase monárquicas,
são sempre piores com a empresa, né? Trazer como estratégia de retenção dos nossos liderados o desenvolvimento profissional e o reconhecimento. E essa semana eu tive o prazer de de fazer um reconhecimento da forma mais simples possível e que muitas vezes as pessoas não compreendem. Eu precisava de uma profissional num outro local de trabalho e, na verdade, eu dei mais trabalho para ela, muito mais trabalho. Eu dobrei a carga de trabalho dela, na verdade. E ela se sentiu reconhecida, porque uma forma de reconhecer é valorizar o trabalho que as pessoas fazem. Outra é financeira, outra é promoção de cargo, nem muitas vezes financeira, mas é importantíssimo reconhecer de alguma forma. Essa mesma pessoa, uns anos atrás, a mãe dela perdeu o cachorro. E ela chegou para mim e falou assim: Vinícius, o cachorro da minha mãe fugiu. Eu falei: é importante o cachorro da sua mãe? Ela falou: é. Eu falei: então você vai embora hoje do hospital e só volta aqui segunda-feira da semana que vem. Era uma terça-feira. Ela ficou seis dias procurando o cachorro da mãe dela. Não adianta a gente ter um colaborador triste. Não adianta a gente ter alguém preocupado com o que está lá fora. Adianta a gente ter pessoas felizes, com reconhecimento e incluídas nos processos para que a gente tenha bons resultados. O bom líder lidera por exemplo e com ombro a ombro com os seus funcionários. Estratégias para o futuro, essas são as duas partes que eu mais gosto, e aí eu vou falar daquele tema que eu tinha deixado para de falar lá atrás. A liderança ágil e a inteligência emocional. Eu ia fazer uma piada, mas como nem todo mundo me conhece, não vou fazer. A liderança adaptativa requer flexibilidade, empatia, se colocar no lugar das pessoas, capacidade de antecipação, inteligência emocional, para que a gente ouça e tome atitudes centradas. Resolver com o fígado é sempre a pior saída. Resolver no calor da emoção é sempre a pior saída. E liderança baseada em neurociência, que é o entendimento de como o nosso corpo reage quando a gente é um mau líder. Como o corpo do nosso funcionário vai reagir? Eu vou deixar este tema, já vou pular ele de novo, porque eu quero abrir a tela e fazer uma pergunta para alguma das pessoas que estão aí para a gente ter participação. Inovação e sustentabilidade, agilidade e flexibilidade são coisas importantíssimas. A inovação só vai acontecer se nós respeitarmos diferenças culturais, que a gente dê a possibilidade das pessoas falarem e agirem. E a inovação não é ser criativo. Aquela pessoa criativa, ela não é inovadora. Vou trazer uma diferença importante. Inovação é quando você pega uma pessoa criativa e transforma ela num boleto que você consiga monetizar as boas ideias que as pessoas têm. Isso é inovar. Achar que colocar o copo de ponta cabeça e a água não cair não é inovação. Agilidade e flexibilidade na tomada de decisão, em ouvir as pessoas e em trazer resultados satisfatórios com a mudança de rumo, muitas vezes. Como eu disse um pouco antes, assumir que errou e mudar a trajetória não é demérito nenhum, muito pelo contrário. E os nossos liderados esperam isso da gente. A liderança tem que estar também disposta a saber que erra. E responsabilidade ambiental e impacto social positivo. Um bom líder é ávido por ver pessoas com potencial e mudar a vida delas. Eu vou trazer também um exemplo de gestão que eu acho que é importantíssimo, né? Num dos hospitais que eu fui gestor, eu demiti todo mundo da manutenção predial por conta de fraude. Eles estavam roubando o hospital. E um só dos líderes, dos 4 líderes, ficou porque ele era o cara que trabalhava. Afinal de contas, alguém tinha que trabalhar para não, não transparecer que os outros 3 estavam de boa na lagoa. E neste ponto, eu falei, vou promover esse cara de líder para gerente. E precisava ter curso superior para virar gerente.
Chamei esse sujeito e falei, ó, você vai ser gerente, você tem um curso superior. Ele falou, doutor, não tenho nem o segundo grau completo. Eu falei, nossa, aí vai dar ruim. Mas vamos tentar melhorar isso. Faz um supletivo. Ele fez um supletivo. Eu falei, agora eu vou discutir com o diretor corporativo de RH sobre sua promoção. Ele queria fazer engenharia, e o que a gente combinou que se o salário dele fosse aumentado em R$ 5.000, seria R$ 1.000 por ano em cada ano de engenharia. Voltei da discussão que eu tive com o diretor corporativo de RH, falei isso para ele, ele falou, doutor, muito obrigado, mas não vai dar certo. Eu falei, por que não? Porque se a gente não... Se eu não receber o aumento integral, eu não consigo pagar a faculdade. Eu falei, e por que você não me falou isso antes, né? Porque eu vendi meu rim para o diretor corporativo de RH. Mas vamos dar um jeito. Conversei com o pessoal que tinha uma ligação com o hospital e tinha uma universidade e consegui uma bolsa integral de engenharia para ele. E aí, Richard, uma coisa muito legal. Esse cara, esse ano, em novembro, se forma engenheiro. Ele entrou na minha sala chorando, falando que contou isso para o pai dele, e ele era o único dos 8 filhos do pai dele que tinha deixado de ser pedreiro para ter curso superior. Então, é nossa responsabilidade mudar a vida das pessoas. Talvez a gente não lembre de todas que a gente mudou a vida, mas com certeza elas lembrarão dos líderes que deram a oportunidade da vida delas serem mudadas. Esse é meus contatos, vou deixar aí um pouquinho. Vou voltar a ver vocês aqui. Vou descompartilhar aqui minha tela. Vocês estão me vendo? Todo mundo está me vendo aí, bonitinho? Estamos. Deixa eu escolher alguém aqui aleatoriamente. Elton, você mesmo. Que bom que você apareceu aí. Sou Joe, apareci para poder prestigiar aí. Na palestra anterior eu assisti depois que já tinha acontecido. Eu falei, não, essa daqui eu vou fazer questão de assistir ao vivo. Ah, muito bem. O Elton é muito querido. O Elton trabalhou comigo no Anália Franco. Ele já sabe de todas as histórias de gestão, viu, Richard? Então, vou Todas deixar o Elton. verdadeiras, Hã? todas verdadeiras, e ainda outras que você nem chegou a comentar aí, mas que também aconteceram. Mas não dá tempo de a gente comentar todas. Mas eu vou aproveitar o Elton e vou fazer uma pergunta para ele. O Elton é enfermeiro, né? E responsável aí por uma parte de ciclo de receitas, Richard. Cara, como é que você colocou o seu rosto aí? Foi uma combinação muito boa. Eu estava procurando alguém para perguntar um negócio e você apareceu do nada. Muito bom. Como se dá Essa mal, né, moda, Elton? vamos se dar mal. Bora lá. Tá bom. Vou falar um pouquinho sobre gestão, né, de pessoas. E aí eu estava falando sobre neurociência. Toda vez que a gente coloca alguém para sair da tomada de decisão, alguém da nossa equipe, a gente causa um trauma nessa pessoa. Foi feito um estudo com ressonância funcional. Quem não sabe disso, o que é isso, né? É uma ressonância que mapeia qual área do cérebro está sendo ativada por um determinado estímulo. E deram um joystick para a pessoa e ela ficava apertando os botões do joystick e ela podia escolher se ela mandava a bola para a direita ou para a esquerda. E num determinado momento, eles cortavam a tomada de decisão, eles desligavam o joystick e o computador jogava só entre ele mesmo. Bom, quando isso aconteceu, teve algumas reações no corpo da pessoa, aumento de adrenalina, cortisol, algumas reações bem reativas mesmo. E uma área do cérebro específica foi ativada. Elton, fala aí para mim. Você acha que foi dor física, frustração, tristeza ou dor psicológica? Frustração. Não. A área do cérebro que é afetada, Elton, é a de dor física. Quando você pega um funcionário seu e fala assim, ó, eu vou tomar uma decisão aqui, você pode sair da sala e você continuar conversando com os 3 próximos que estão lá? É como se você desse uma facada nas costas dele, falando biologicamente. Pergunto para vocês refletirem, é uma pergunta retórica. Quantas pessoas adeririam a uma tomada de decisão que você tirou ele da tomada de decisão depois de você dar uma facada na pessoa?
Zero. Zero. Eu vou contar. Richard, eu sei que a gente está adiantado no tempo. Se você quiser, você me corta aí, cara. Eu vou falar só mais 5 minutos, prometo para você. Não, beleza, aí a gente começa. Já estou com um questionário aqui, ó. Tá bom. Bom, por que eu estou falando isso? Vou contar um caso rápido. Um dia, uma gerente de farmácia entrou na minha sala corporativa e falou assim: eu quero demitir a coordenadora local de tal hospital. Daí eu falei: você quer que eu assine o papel ou quer discutir gestão? Daí ela falou: vamos discutir gestão. Eu falei: tá bom. Então, cancelei as 2 reuniões que eu tinha, dei total atenção para ela e falei assim: Daniela, você quer demitir a pessoa por quê? Porque ela não cumpre prazos, a resposta dela, e porque ela não adere a novos processos. Eu falei, mas tudo bem, ó, vamos falar de cumprir prazos. Você lembra que eu te pedi um estudo de viabilidade de um negócio? Ela falou, lembro. Eu falei, e você lembra quanto tempo faz isso? Ela falou, lembro. Eu falei assim, foi logo que você entrou aqui. Você me pediu 2 meses para me entregar o estudo. Você trabalha aqui há 2 anos e meio, cadê o estudo? Então, se nós vamos demitir pessoas por conta de não cumprir prazos, a gente vai ter 2 demissões, né? Vamos ter que ser coerentes e demitir você também. Daí já rolou aquela engolida seca, assim, né? Eu falei, qual é a outra coisa? Aderência a processo. Eu falei, você envolve a menina que você quer demitir na tomada de decisão de processo? Você ouve ela? A gente não é obrigado a tomar a decisão que ela quer, mas você ouve. Não, eu tomo a decisão no hospital A e transporto para o hospital B. Eu falei, como é que você quer que ela tenha aderência? A gente já conversou várias vezes sobre esse tema, inclusive baseado em neurociência. Ela falou sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu estou saindo de férias, eu volto daqui uma semana. Quando eu voltar, eu quero um PDI na minha mesa. Ela falou da menina, eu falei, não, seu. Me explica aí o que você vai fazer para ser uma líder melhor. Esse é um dos causos. A outra coisa que eu vou falar que não tem a ver com, não vou perguntar para o Elton e acabo, é aquele chefe carrancudo, igual o Richard está agora bravo comigo, assim, que eu estou demorando. Toda vez que você entra na sala de um chefe carrancudo, e aí, Elton, eu sou um chefe carrancudo? Não, né? Não, não é. Cara, eu Então tá posso bom. dizer que assim, os maiores ensinamentos que eu tive foi diário, trabalhando diário contigo. Não, Isso para com é um isso. erro para minha vida toda, de verdade. Tá me deixando sem graça, né? Mas, assim, a parte que importa, que é o que eu ia falar, quando você entra na sala e você tem um chefe carrancudo e tá toda vez lá, também fica para reflexão de vocês. Toda vez o cara tá bravo, toda vez o cara não tem gestão participativa, toda vez o cara dá porrada, toda vez o cara é grosseiro. Foi feito um estudo também, e os níveis de cortisol e adrenalina que você libera quando você entra nisso são mais ou menos a mesma coisa de pegar o seu liderado e colocar numa jaula de leão, com um leão real. E isso traz uma reação chamada luta ou fuga. Para quem é da área de saúde é muito claro, mas para quem não é, eu vou explicar. A reação de luta ou fuga prepara seu puro corpo para isso mesmo, ou correr ou lutar. Então você vai tomar atitudes sem pensar, o seu sangue não vai estar mais no cérebro, vai estar nos músculos, e você vai ter as pupilas dilatadas, menos poder de concentração, você vai estar mais arisco. E aí a pergunta que fica para vocês: vocês preferem os seus liderados com sangue no cérebro, pensando calmamente e sendo participativo, ou com sangue no músculo, tendo reações instintivas e querendo matar um? Eu acho que é muito mais produtivo a gente ter o primeiro liderado, né? Então sejam acolhedores, deem atenção, e se eu posso deixar uma mensagem, depois do Elton me deixar sem graça junto com o Richard, que o Richard fica me elogiando no começo e o Elton no final, sejam sempre aquele líder que está com a sua equipe. Estejam próximos. Quantas vezes a gente saiu a mais da 1 da manhã do Anália Franco, né, Elton? E eu não abandonava eles no ciclo de faturamento, porque estar lá, eu não fazia nada, eu só ficava lá olhando. Mas estar lá é dar o apoio que as pessoas precisam caso exista um problema, é estar junto. Sejam uma equipe, não um chefe e chefiados. Sejam uma equipe. Se eu posso deixar essa frase
Nenhum de nós é melhor do que nós todos juntos, com certeza. Bom, Cara, isso fazia obrigado. muita diferença. Eles esperavam um momento de bater foto contigo, cara, com o resultado. A gente, ó, Richard, só para você saber, a gente subia no L ponto com o número do faturamento e tirava uma foto lá em cima e mandava para o JJ. Tá bom? Bacana. Chama marketing pessoal isso aí. Mas tá bom, é isso aí, ó. Obrigado, gente, pelo que eu pude falar. Estou aberto a qualquer pergunta. Quem quiser pode levantar a mão e perguntar o que quiser. Vocês são fantásticos mesmo. Você é o primeiro a levantar a mão, Richard? Bom, vamos lá, cara, assim, ó, aula fantástica, magnífica mesmo. Já conheço você pelo tempo que a gente trabalhou junto lá na BP, de outros serviços e de outras pessoas que a gente teve que trabalhar junto em comum aí também. Conheço muito bem o seu tipo de liderança, realmente é inspirador. E, cara, assim, você falou que fica até as 3, a gente vira a noite aqui falando sobre esse tema que eu adoro também. Aqui, Vinícius, eu acho que, cara, de alguns pontos que você colocou, que eu acho que eu queria um pouco, se você pudesse explorar um pouco aí. Quando a gente fala do colaborador e tudo isso que você trouxe, cara, ele vai produzir mais se ele estiver em um ambiente feliz. Ele tem que estar contente dentro daquela empresa e acho que principalmente ele tem que estar alinhado os valores dele com os valores e a cultura dessa empresa. Se ele acredita que ele está fazendo algo bom, o bem, o cara vai pegar e produzir mais, entregar mais, né? E acho que um dos desafios, muitas vezes, algumas empresas que não têm a cultura alinhada, principalmente quando tem uma mudança de gestão, de alta gestão, algumas coisas, e esses caras enxergam que os valores que eles tinham quando eles trabalhavam ali mudou, né? A gente fala de gestão da mudança. Você deve ter passado por isso quando a sua empresa assumiu esse grupo de hospitais e vocês tiveram que fazer uma gestão de mudança ali. Tinha gente antiga com uma outra cultura e vocês tiveram que tentar trazer o cara para essa cultura atual. Como fazer isso de uma forma leve, suave? A gente sabe que durante o caminho alguns não vão se adaptar, né, cara? Mas aqueles caras bons, como trazer ele para essa nova cultura? Richard, eu acho que a melhor resposta para isso eu acho que eu vou dar o exemplo do. Posso dar o exemplo do Vila Lobos, na Redditor, que a gente comprou o hospital e a gente fez parte da implantação do Avicena. Mas acho que o melhor exemplo hoje é sobre o Hospital da Mulher mesmo, né? Do Pérola Byton vieram várias pessoas com vieses de cultura, e era a cultura do serviço público eminente, com muitas pessoas que faziam esquemas de horário e todo o resto. Só para contextualizar, para vocês terem ideia, viriam 800 funcionários do Pérola Byton Team. 600 pediram transferência antes de começar a mudança de cultura. E aí, como isso não era possível, eles foram obrigados a trabalhar. Então, eu acho que esse é um exemplo bastante importante. Aconteceu de tudo, de boicote, pessoas que fazendo corpo mole, operação tartaruga, seja lá de tudo que aconteceu, mas o importante foi o que você falou. As pessoas boas estavam ávidas, as pessoas que estavam afim de se desenvolverem, estavam ávidas para ter essa mudança. Então, o que é importante nessa hora, na minha visão? Você identificar realmente quem está afim de estar ali e ter a mudança de cultura, trazer essa pessoa de uma forma clara, explicar para ela quais são as diferenças culturais, dar caminhos e treinamento constante de cultura e ter a ciência que, por mais que elas estejam afim, cultura não se muda do dia para a noite. Elas vão ter que ter uma adaptação. Então, a paciência do outro lado do gestor, do líder, tem que existir. Não é que pode existir. Uma vez que você identificou as pessoas boas, uma vez que você coloca essas pessoas de verdade e inclui elas no trabalho e na tomada de decisão e tudo isso que a gente conversou, tenha paciência para que elas possam se adaptar. Não adianta achar que
essa mudança vai acontecer em uma, duas, eu falei do dia para a noite, mas não é uma, duas, 3 semanas. São meses para uma pessoa se adaptar a uma nova cultura. E sem paciência, sem lado a lado, sem inclusão, sem inteligência emocional e sem estar próximo, isso não vai acontecer. Acolham as pessoas, esse é o mais importante, mas acolham as pessoas certas. Legal. Cara, um outro ponto também. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e entrar na fila aí. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas aqui. Ô, Vinícius, eu acho que um outro ponto importante, cara, a gente tem ali, dentro desses colaboradores, a gente falou agora um pouco de mudança de cultura, né? Eu acho que eu acho que outro ponto é, cara, trabalhar um pouco. A gente tem grandes. A maioria dessa equipe, quando você assume, esses caras são gestores e estavam lá já, mas eles ocuparam esses cargos de gestão porque eram profissionais que faziam bem a sua atividade e tal, mas eles nunca foram preparados para serem gestor. Então, pô, os caras estão lá, assumiram o cargo porque era um bom faturista, era um bom auxiliar de farmácia, era um bom farmacêutico, era um bom recepcionista e colocou o cara lá, era o cara de confiança, esse cara toca um time com 20 pessoas, mas ele nunca teve essa formação. E aí, cara, como trabalhar nessa capacitação para mudar esse cara para uma gestão que muitas vezes era mais familiar e passar a ser mais profissional, cara, gestão por indicador, por resultado, né? Você tem que preparar esse cara. O cara é bom, mas ele não tem a teoria, né? Ele tem a prática, mas falta a teoria, cara. Então, Richard, este treinamento é fundamental, né? Eu vou pegar o meu exemplo. O dia que eu queria deixar de ser médico, auditor e queria assumir equipes, eu procurei estudar. Então, uma das coisas que eu fiz foi realmente um curso de gestão de pessoas baseado em neurociência, e que me abriu muito a cabeça, do tipo, como delegar, como trazer as pessoas para perto de si e todo o resto. Todos os cursos que eu fiz na minha vida é sobre gestão de. Pode parecer que não, mas até o mestrado no MIT, que é altamente tecnológico, é sobre gestão de pessoas e diversidade cultural. Por um simples motivo. Eu entendi que isso não é uma capacidade inata das pessoas e não adianta a gente ser bom, muito bom tecnicamente no que a gente faz, se a gente não se relaciona bem. Conversando com o diretor global da Philips sobre contratações, e eu vou chegar no ponto que você quer, eu falei para ele, o que você quer? Ele falou, eu prefiro contratar um técnico 7, mas com uma disposição de ter comunicação interpessoal, de ouvir os outros, não sei o que lá. Também 7, o que dá uma média 7, do que contratar um cara 10, fora da curva, 10 da parte técnica, mas tem um 2 ou um 1 na parte de relacionamento. Esse cara vai me causar muito problema. Então, esse cara que está lá, que é um bom técnico, o cara que assumiu uma equipe de 20 pessoas, um cara que começou pequeno na gestão de pessoas, é mandatório, e não precisa ser nada formal, não precisa ser um curso de neurociência, começar a ler sobre teorias e como fazer essa gestão. E na minha opinião, depois de, cara, algumas décadas aí fazendo gestão de pessoas, o melhor caminho é a gente pegar as tendências atuais que eu coloquei ali de gestão participativa, processo ágil, e entender como isso é. Precisa fazer um curso de processo ágil deve custar aí uns R$ 1.000 da GV, mais ou menos, 4 semanas, tá? Desculpa falar de outra universidade, Richard, mas só para dar um exemplo. E eu não ganho nada da GV por falar nisso, tá bom? Nem nunca estudei na GV, estou deixando bem claro. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem cursos que são gratuitos sobre isso e que as pessoas têm que começar a se inteirar, porque não se inteirar disso daqui para frente é ser um gestor pior. Cara, eu acho que tem um ponto importante e assim, né? Algumas pessoas sempre vinham pegar e perguntar, eu faço um curso do quê, Richard? Você fez auditoria? Você fez, né? O que eu faço? Eu falo, cara, você tem que, se você quiser ser um bom líder,
você tem que aprender duas coisas. Você tem que saber arrumar processo, você tem que saber lidar com gente. Cara, se você sabe arrumar processo, olhar aquilo, vai lá, entende, você não tem que conhecer todos os processos, mas você tem que descer lá, olhar e falar, cara, eu consigo melhorar isso. E se a gente fizer isso, isso, isso? E dar ideias, sugestões e tal. Então, assim, se você é um cara que sabe olhar e arrumar processo e sabe lidar com gente, cara, você vai atuar em qualquer área. Você vai Vai atuar mesmo. auditoria, farmácia, hospital, gerência, qualquer área, né? Você tem que saber lidar. Porque assim, né, Vinícius? Até na última aula lá, cara, o pessoal tava falando assim, né? Tem aquelas histórias clássicas que se a sua empresa ela é B2B ou B2C, né? Ahn, Fala aí. Richard, congelou você. voltou? Voltou? A voz, sim. Tá. Não, então, aí, cara, aqui tinha lá assim, né? O pessoal fala se a sua empresa é B2B ou B2C, né? Se você vende para outro cliente, quem é o seu cliente interno, quem é o seu cliente externo. Então, assim, os outros setores, eles são clientes. Comercial é cliente, operadora de saúde é cliente, médico é cliente. É. Richard, está congelando você. E eu acho que o Richard caiu. Voltou? Voltou ou Voltou. não? Voltou. Cara, essa minha internet aqui é brincadeira. Voltou? Voltou. Voltou. Vou tentar pôr no celular aqui. Bom, eu vou continuar aqui. Janderson, você tinha levantado a mão? Sim, doutor, eu aqui de Manaus, tá? Deixa eu fazer uma pergunta assim. Ó, É, uma das minhas filhas que é adotiva é de Tefé. Então fala aí de Manaus que eu tenho um carinho amazônico bem grande, vai. em algum momento assim, o senhor pegou algum caso que deu vontade de desistir dessa parte de fazer gestão de pessoas? Porque assim, deixa eu te explicar por que que eu te fiz essa pergunta. Eu já tive à frente de uma equipe e os meus feedbacks eram sempre feedbacks de elogios, que faziam um bom trabalho, tudo isso. Só que teve um momento que eu cheguei na empresa, a direção pediu para desligar. E para mim aquilo ali foi como se eu fosse o pior cara do mundo. Estivesse fazendo uma gestão que não estava agradando Mas A, pediu para B, te desligar ou desligar a pessoa? não, a mim, a mim. Sim. Assim, aí eu fiquei sem entender. Eu perguntei um motivo. A única coisa que me falaram é que a direção pediu. E não teve esse feedback de retorno assim convincente, né? Para dizer assim, olha, esse foi o motivo. Depois daquilo ali, isso eu fiquei há 12 anos, eu acho que o senhor conhece o hospital, eu vou falar aqui, não tenho problema em falar, Hospital Adventista de Manaus. Então, assim, Conheço. eu fiquei 12 anos lá, como enfermeiro auditor, como enfermeiro fazendo gestão de pessoas. E os meus feedbacks eram sempre de elogio, e aí eu não entendi, é por isso que eu te fiz essa pergunta, e assim, em algum momento também te deu teve algum problema que te deu essa vontade de desistir, dizer, olha, isso aqui não é para mim. Ô, Janderson, eu vou te falar um negócio. Ó. Fazer gestão traz uma frase chamada a solidão da liderança. Independente se é gestão de pessoas, de processos, de empresas, toda vez que a gente está fazendo gestão, a gente carrega um fardo, e aí as pessoas têm que saber disso, gigantesco de ser uma esponja de absorver problemas. Por que eu estou falando isso? É, Hoje eu sou VP de uma empresa e eu não passo 5% dos problemas que chegam a mim para a equipe de base. Porque se simplesmente a gente transmitir isso, e eu vou chegar no ponto que você quer também, a gente desestimula as pessoas. No seu caso específico, é muito ruim quando isso acontece, né? Quando você elogia as pessoas em público, quando você dá feedbacks positivos e você faz um desligamento sem ter uma causa aparente, você realmente causa a sensação ruim. O desligamento de uma pessoa, na minha visão, é a pior agressão que você pode fazer para um funcionário. Por quê? Você está alijando ele do convívio social de todos os amigos que ele tinha naquele momento. Ele passa de 8 a 10 horas no trabalho e ele tem essas pessoas como amigo.
Você tira a parte financeira dele, você causa vergonha e todo o resto. Se já me deu vontade de desistir, de verdade nunca. Mas posso te dizer que tem dias bem difíceis, viu? Bem difíceis. Deixa eu ler uma pergunta aqui do chat. Eu respondi sua pergunta, Janderson? Sim, sim, eu tô dando a volta por cima, tô fazendo curso de liderança, me aprimorando mais, né, no Sebrae, tô procurando ler livros de liderança, né, inclusive eu tô lendo Ó, aquele, pega meu contato aí, depois a gente troca uma ideia, vou te ajudar. ok, beleza, Pode ser? pode ser, Eu não vou ser demagogo de fazer diferente do que eu falei minha aula inteira. ok, Pega meu contato, que está no último slide lá, não sei se você pegou, e a gente conversa, tá bom? perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Você acha que devido a essa dificuldade com o público 50 a mais, as empresas começaram a praticar o etarismo nos processos seletivos? É uma pergunta da Tati. Tati, eu vou te falar que eu acho que é justamente ao contrário, viu? O etarismo está acontecendo ao contrário. As empresas estão procurando os 50 a mais, 40 a mais, porque cada vez menos tem o comprometimento das pessoas mais jovens. Para o mundo que a gente vive, hospitalar, saúde e todo o resto, cada vez mais as pessoas estão menos comprometidas. O que eu tenho visto são pessoas que, pasmem, levam a mãe para fazer entrevista de emprego, que não querem assumir responsabilidades, porque eles não foram treinados para isso. E é muito mais fácil ficar no celular do que trabalhar em qualquer instituição de saúde, seja lá no cargo que for. A gente que é da área da saúde, a gente é igualzinho. Quanto mais velho, vai ficando melhor. É verdade, Richard. É verdade. Tem uns que viram vinagre, mas tudo bem, tá valendo. Se não mexer direito, né? Se não armazenar direito, vira vinagre. Ô, Elton, que é isso que você escreveu aqui? Lembro que o Vinícius tinha na mesa dele um livro que até hoje não encontrei em lugar nenhum. Pessoas felizes produzem mais. Nunca tive coragem de Você abrir lembra para. disso? É lógico que eu lembro. Você quer o Então, eu não livro? sei se esse livro era verdade, mas pelo menos a capa do livro já dizia muito do que eu precisava saber e ter na vida. Você quer que eu vou te mandar o livro. Depois me Me manda seu manda. endereço no WhatsApp e eu te mando o livro. Fechou. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Compartilha seu Pessoal, contato perguntas? novamente. Ó, vou pôr Põe aqui na meu tela e-mail. aí, Vinícius. Vou pôr na tela. Espera aí. Cadê eu aqui? Pronto, tá aí, ó. Ó, vou deixar rapidinho, hein? Não vou ficar passando trote com o meu telefone. E você, Elton, não vai ficar me escrevendo às 3 da manhã, hein? Faça o seguinte Jamais. também, Pelo amor- ô Cris, eu não sei o Cris, a Sonália, alguém que tiver aí, se puder pegar o, o LinkedIn dele e colocar aqui no chat, que daí as pessoas já adicionam e salvam ele pelo LinkedIn. Aí já manda currículo para ele aí, que o Vinícius, se você mandar currículo, ferrou, ele vai arrumar emprego. Eu tenho uma, eu tenho uma história, a gente trabalhou junto lá na BP, eu e o Vinícius, né? E aí, assim, quando a gente fala de trabalhar em um ambiente difícil, de pensar em desistir, de Anderson, a gente já passou algumas guerras juntos aí, eu e o Vinícius. E que a gente tinha, cara, ali um time de base excelente, que a gente montou com grandes gestores, a gente fez uma equipe alinhada, e assim, a equipe ela era alinhada com os nossos propósitos e não com a empresa, porque a empresa, cara, era um hospital que tinha mais de 150 anos, administrado por uma gestão familiar em que tinha algumas pessoas ali, alguns feudos que você não podia mexer, e a gente estava indo lá para transformar um resultado negativo de 42 milhões de anos para tentar reverter isso para positivo. E no primeiro ano a gente saiu de 42 para 17 negativo, e no segundo ano esse resultado zerou. Mas a gente tinha grandes desafios. E eu lembro, cara, que o Vinícius vinha
toda semana com 2 ou 3 currículos. Cara, a gente tem que trazer esse cara, tem que arrumar um lugar para a gente colocar, e aí a gente olhava e dava alguns jeitos de pegar e encaixar as pessoas, né, Vinícius? É verdade, era quase um headhunter, cara, naquela época. Brincadeira. Ô, Richard, sabe o que eu lembrei? Janderson, vou te dar um exemplo real das brigas que a gente tem que comprar, tá? Na BP, a gente tinha um problema de cadastro. E eu briguei muito com o Richard por causa disso, cara. Muito. E num determinado momento, a gente começou a mexer nos feudos, porque os médicos tinham acesso ao cadastro de cobrança do hospital. Então, eles mudavam o preço, criavam novos preços. Cara, era uma desgraça total. Era quase feudal, assim. Eu tenho meu feudo aqui, eu faço o que eu quiser. Ó, coloquei meu LinkedIn aí para vocês. Ó. Depois alguém testa aí para mim se dá certo entrar no link dele, só para ver se eu coloquei certo. E aí, Janderson, a gente comprou umas brigas. Eu vou te contar uma boa, uma briga boa. Chegou um médico lá, que eu não vou falar o nome, ele falou assim, cara, eu, eu sei tudo aqui sobre transplante de fígado e eu quero fazer um pacote de transplante de fígado. Eu falei, brother, tá bom, mas vai dar ruim isso aí. Eu ia falar uma coisa feia, mas vai dar ruim. Aí o cara chegou para uma reunião, ele, todo o feudo da BP, a Tânia. Não pode falar o nome dele, né? Mas é o nome de um filme clássico antigo. Vamos lá. O Richard, a gente vai ser processado, para com isso. Aí, esse cara chegou para mim e falou assim: ó, eu consigo fazer o transplante hepático por esse valor, porque eu não uso nem imunoglobulina, nem antifúngico no pós-operatório. Eu falei, cara, olha só, se você precisar de para um paciente, a gente vai ter que fazer 50 transplantes que você não use nenhum. E a gente começou uma discussão, Janderson, comercial. Eu falei, cara, não vai dar. Eu falei, ó, a literatura americana é 17% de uso de antifúngico. A europeia é 14%. E o cara só fala, esses estudos não prestam, esses estudos não prestam. Eu peguei um estudo da Universidade do Fundão, cara, no Rio de Janeiro. O Rio vai lembrar dessa treta. Aí eu falei, cara, aqui, ó, na Universidade do Fundão, eles usam em 20%. Em cada 5 transplantes vai ter que usar antifúngico e imunoglobulina junto. Você vai quebrar o hospital, cara. Não vou deixar você fazer isso. Ele falou: esse estudo do fundão, quem fez não tem a menor noção do que fala. Eu falei: engraçado, doutor. O autor é o senhor. Daí acabou a reunião. Ele foi embora. Essa foi boa, essa foi boa. Eu acho que outro ponto importante, né, Vinícius, até usando esse exemplo aí, quando a gente fala de líder, gestor e tal, eu acho que isso, assim, é muito importante. A gente tava em uma empresa grande, estava querendo se transformar, e se transformou, tá? Hoje é um baita de um grupo referência, excelente ali em termos de gestão, mas quem começou a quebrar essas pedras foi eu e o Vinícius quando a gente estava lá. A gente passou um período muito difícil, e era uma época que a gente estava tentando trazer médicos estrelas. Então, a gente estava tirando o médico de Sírio, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, e esses caras, para vir para o nosso hospital, que não tinha tanto o cacife que tem hoje aí, os caras estavam fazendo exigências absurdas. E nessa época, o Vinícius era de uma área que a gente colocou lá que era de pricing. Então, ele fazia essas precificações, custo, e olha só a qualidade e a diferença da discussão técnica que tem quando a gente coloca alguém que sabe, alguém que conhece, para poder pegar e discutir com outro médico, porque assim, se fosse outra pessoa ali, iria ser fechado esses pacotes sem essas medicações, porque o médico falou que não ia usar, e a gente ia ter que ficar 3, 4, 5 anos explicando por que o pacote dava resultado negativo, quem é que negociou aquilo. Então, pô, assim, a gente teve que sofrer algumas dores lá, e essa é a diferença de ter um gestor técnico, alguém que conhece, fala e que discute dentro de uma cordialidade, né? Então, a gente passou algumas barreiras lá, né, Vinícius? Quase que as pedras que a gente quebrou caíram na nossa cabeça, né, Richard? Mas tá bom. É. Alguém Bom, quer fazer vamos mais lá, alguma mais alguma pergunta? pergunta?
Roberta Roberta. levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite. Tá me escutando? Sim, põe você aí, Estamos. Roberta, para a gente te ver. Hã? Ai, sério? Nossa, eu vou colocar. Tô em casa aqui, só super Não, tá adorando bom. as Então, não põe, aulas. então, por favor, não põe você aí. Fique em paz. Então, tá bom, eu vou só no áudio, tá, Vinícius? Mas, assim, passando para agradecer, né? Eu tenho assistido algumas aulas, eu tive a oportunidade de trabalhar com Richard há alguns poucos anos atrás, e sei, assim, um pouco da gestão, não foi diretamente, né, Richard? Eu trabalhei mais na área comercial, então, assim, foi poucos contatos que a gente teve. Mas, Vinícius, passando aqui para te parabenizar pela aula, você usou palavras, usou termos que hoje eu estou num cargo de gestão que eu peguei aí há poucos meses numa empresa familiar. Então, assim, cada palavra que você colocou na sua aula veio a calhar justamente o que eu tenho vivido hoje, né, da questão de idade, e o que me tocou muito foi da questão da gestão estar hoje na ponta. Hoje a gente vê uma grande necessidade. Eu gosto de visitar as unidades, eu gosto de conversar com os recepcionistas, aqueles que estão ali para cuidar dos nossos pacientes. E hoje o que eu noto justamente é isso: nos colocaram aqui na recepção, simplesmente nos ensinaram como entrar num portal de um convênio para solicitar uma autorização e acabou. Não se importam mais com a gente. E me dói isso, sabe? Porque quando a gente, como gestor, a gente identifica ali a dor daquele recepcionista, o problema dele, e a gente hoje não nota que o gestor não procurou, isso é doído. Então, assim, veio hoje a sua aula me mostrar que eu estou num caminho certo de estar com essa linha, com a linha de frente, né? Da gente verificar as dores dessas pessoas e agradecer, de verdade, foi muito bom, gostei, e dar nota 10, viu, Richard, e pelo projeto, as aulas que eu consigo acompanhar na noite eu estou aqui, quando eu não consigo, no outro dia de manhã eu vou para assistir, e parabéns aí pela oportunidade e obrigada, tá? Bacana. Prometo Obrigado. abrir a câmera da próxima vez. Roberta, obrigado pelas palavras. Assim, ó, ninguém constrói nada sozinho, ninguém. Justamente. É, outro dia eu peguei, acho que até a pessoa está aqui, não sei se a Carla está aqui, eu vou deixar você falar, Richard, mas não sei se a Carla está aqui, uma pessoa que trabalha comigo, e eu falei, cara, queria te agradecer muito o seu trabalho e dar parabéns para você. E ela falou, não, mas é uma equipe. Eu falei, não, não, hoje o parabéns é para você. A gente, como líder, tem que separar bem, quem é que a gente está agradecendo e quem a gente está valorizando. As equipes, vou falar de novo, a gente não faz nada sozinho. Mas também não existe uma equipe sem um líder para dar um norte. Então, assim, ó, sejam líderes de coração, de verdade. Eu aposto, e assim, não é demagogia, quem me conhece sabe que eu vou falar a verdade. O Elton pode até falar sobre isso depois, se ele quiser, ou o Richard mesmo. Sejam líderes de coração. Eu aposto que todos vocês, só pela iniciativa de estar aqui, não é nem me ouvir, porque eu falo um monte de besteira no meio da aula. Vocês podem acreditar ou não, mas é verdade. De verdade, só por estarem aqui, a possibilidade de vocês serem líderes fantásticos já é uma perspectiva muito boa. Eu tenho a gratidão de poder falar para vocês de verdade. O E Richard, líderes são exemplos, né, Vinícius? Me dá muito orgulho hoje, onde eu estou, num cargo de liderança, de às vezes olhar para um líder que eu tive no passado e falar, se fosse tal líder, pelo exemplo, qual a postura que ele tomaria, o que ele falaria, o que ele faria. Então, isso é muito bom da gente ver que os líderes que trabalham bem se tornam exemplos para a gente. Assim como a gente também teve líderes que não olhavam e a gente falava, não, eu não quero ser, quando eu me tornar líder, eu não quero ser igual aquele líder. Eu quero ser um líder diferente, um líder com atendimento de excelência aos que estão abaixo de mim, com a minha equipe, né? Eu sou uma pessoa que sempre na sexta-feira à tarde eu gosto de mandar uma mensagem para os meus
para as pessoas que compõem a minha equipe, para o meu time. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agradecer e realmente ele não é para estar ali por conta de carga horária e nem salário, ele tem que estar ali por gostar. O que me incomoda é quando eu tenho um colaborador que conta a semana, eu tenho isso comigo, sabe? Aquele colaborador que quando começa a contar, hoje é terça, hoje é quarta, aí está acabando a semana, é o final de semana, isso me incomoda, porque ele está ali simplesmente para completar a carga horária. E a gente, como líder, a gente tem que estar ali por estimular ele, de falar assim, você está aqui porque você faz parte, você está aqui para fazer a diferença, né? E a gente, como líder, a gente tem que ter pessoas assim. E eu quero ter oportunidade, viu, de conhecer o hospital, de saber um pouquinho como que funciona para trazer para mim também aqui em Brasília. Tá ótimo. Fala aí, Richard. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado. Não, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, Vinícius, mas acho que o que a Roberta trouxe aqui, peguei e lembrei de uma outra coisa aqui, né? Cara, a gente sempre vai aprender alguma coisa com o nosso chefe, né? Se o cara é um bom líder, a gente vai usar exemplo, vai seguir, e se ele é um mau líder, a gente vai aprender o que a gente não pode fazer, né? Como a gente não deve agir, porque pô, o cara fez aquilo e você jamais faria aquilo se você estivesse lá. Então, você sempre aprende, né? Você sempre tem que saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer, porque o cara fez errado e você vê que o time inteiro está abalado e não está funcionando. E quando for a sua vez, não cometa o mesmo erro, né? Sim. Aqui, Vinícius, um outro ponto, cara, e aí acho que é um ponto para as pessoas aqui que estão assumindo cargos de liderança aí, e tem alguns aqui que eu sei que trabalham em grandes empresas, e um dos desafios que a gente tem, que é um que você trouxe também, quando a gente trabalha nesses grupos grandes, então, né, por exemplo, quando a gente era da Unity lá, a gente cuidava de 37 clínicas em 6 estados, né? Você cuida aí de 3, 4, 5 hospitais em cidades diferentes, tal. E aí, cara, como que a gente consegue fazer a gestão do nosso time à distância? Como que é essa governança? Como que você estrutura isso para que todo mundo esteja alinhado, né, cara? Mesmo longe ali, como que você alinha com essa turma para que todo mundo siga ali no mesmo barco e entregue esses resultados? Se você puder passar um pouco como que é esse modelo de governança aí para essa gestão maior, acho que ajuda a galera a entender aqui. Hoje funciona assim, Richard, na prática, né? Eu tento visitar os hospitais com uma certa periodicidade, é impossível estar nos hospitais todo dia ou o dia todo, mas a primeira coisa é você escolher bem a sua equipe. Então, hoje, cada hospital tem seu superintendente, e tem alguns corporativos que respondem para mim. Então, a primeira coisa é você ter a capacidade de passar o recado para as pessoas que estão imediatamente abaixo de você. Eu acho que é impossível, impossível. Eu adorava conversar com a operação, chão de fábrica mesmo, com o faturista, com o cara da recepção, mas hoje é impossível fazer isso. Então, acho que primeiro você escolher quem você está liderando direto e colocar a cultura que você deseja para eles. Como é que você faz isso? Primeiro, sendo bem claro. Segundo, é usando a forma tácita do japonês lá que eu falei, que são conversas informais, né? O feedback formal hoje, apesar de necessário, é muito ruim. Você ter que marcar um tempo para você falar sobre um assunto. Então, transmita essa gestão para os seus liderados no dia a dia, né? Dê feedbacks sempre que possível no dia a dia, não? Eu acho que é uma coisa importante. Mas tudo isso eu estou falando da parte boa, né? A parte ruim é a gente conseguir medir e transpassar a cultura para essas pessoas. Como é que funciona hoje, Nino? A gente colocou a tecnologia como aliado. A gente colocou 178 SLAs que estão presentes nos hospitais, que são monitorados online e on-time. É uma falácia se eu falasse que eu olho todos eles todo dia e o tempo todo quando dá um problema. Mas, fazendo a gestão participativa, tendo as informações na mão para fazer escolhas baseadas em evidências,
e tendo a lealdade das pessoas que trabalham com você, conquistada pelo exemplo, pela participação, pela gestão participativa, não importa se eles estão aqui ou do outro lado do mundo. Importa que eles tenham a confiança que você estará lá para apoiar. E aí as resoluções e a cultura será, as resoluções que você precisa tomar chegarão até você de forma ágil e as tomadas de decisão serão mais fáceis com essas pessoas. E o contraponto, elas sabem que podem contar com você em qualquer momento. Eu vou dar um exemplo da Redditor mesmo. Em 5 anos, eu mandei 2 e-mails para o Gavina em 5 anos inteiros. Por quê? Porque eu tinha confiança bilateral, eu tinha a confiança dele, ele a confiança em mim. Eu ia fazer uma piadinha aqui. Ele te mandou quantos? 5 por dia. Hã? Mas vamos lá. Não, ele te mandou quantos, né? 5 por dia, né, cara? Então, Bombardeava a gente de e-mail. sim, exatamente. Mas tinha a confiança e tinha a bilateral, né? E tinha a lealdade. Eu acho que isso é uma coisa legal. Vou falar um negócio, Richard, que geralmente eu não falo fora do ambiente de trabalho, mas vou falar aqui. Vou me dar a liberdade, porque tem muita gente. Qualquer pessoa que entra para trabalhar comigo, depois de passar na entrevista, eu deixo bem claro uma coisa antes de começar a trabalhar. Só tem 2 coisas que são intoleráveis. E nenhuma delas é o erro. O erro é possível e o erro tem que ser corrigido. A gente só cresce quando a gente erra. Uma empresa que não permite que seus funcionários errem está fadada a morrer, porque não vai se desenvolver. Mas tem 2 coisas, chama respeito, e é respeito para todos os lados. Respeito para baixo, respeito para cima e respeito para o lado. Então, não trate as pessoas mal, nunca. Eu acho que isso é imprescindível. E a segunda coisa é bolada nas costas. Se a pessoa tiver um erro, compartilhar o erro e vamos resolver o erro, ele será resolvido sem dano nenhum. Agora, você lembra de uma pessoa que deu várias boladas nas costas da gente, eu também não posso citar o nome, mas trabalhava junto com a gente, para deixar claro. Uhum. Bolada nas costas é uma coisa muito ruim, né? Quando você se sente traído, quando você se sente excluído e quando você se sente aviltado, a reação é imediata e neuronal. Então, assim, não dê bolada nas costas. Se tá comigo e me contar, a gente vai resolver. Se assumir a carreira solo e quiser resolver no peito e não for verdade, aí a cajadada é outra. Mas aqui, Vini, você estava, né, quando a gente está falando um pouco da parte de governança, eu entendo essa parte de ter esse vínculo, de ter pessoas certas, o time, confiança, a liberdade, mas era mais de ter uma rotina de monitoramento e acompanhar resultado mesmo, até para que a pessoa possa pegar e mostrar o trabalho dela Tá e ser bom. reconhecido, ser valorizado. Então, pô, né, assim, aquela apresentação mensal de resultado, aquela reunião semanal de alinhamento, olhar quais daqueles ponteiros que estão vermelho, pô, vamos pegar aqui então, chamar o time de processos e junto eu vou ajudar você a fazer esse ponteiro ficar Então, peraí, verde. Então é meio um pouco disso, entendeu? se você quer saber disso, eu vou falar como é que funciona hoje. Todos os hospitais têm um round diário de resolução de problemas na primeira hora da manhã. Essa gestão é importante porque o que acontecia dentro dos hospitais, e é o maior problema do mundo, é a comunicação. Então, muitas vezes dava um problema na autoclave do hospital e o cara da engenharia clínica só ia ficar sabendo às 5 da tarde, porque alguém deu um jeitinho e daí não... Bom, é péssimo. Então, como é que é feita a gestão à distância? É feito reuniões entre o corporativo e a alta gestão do hospital, e a alta gestão do hospital e média gerência, onde são relatados problemas das últimas 24 horas, possíveis problemas nas próximas 24 horas, e como os corporativos estão envolvidos, é de resolução imediata do que depende do corporativo. Imediata é óbvio que não é em 1 minuto, mas é imediata na tomada de decisão ou na tomada de
risco. É dado o devido senso de urgência, né? Exatamente. Bom, tirando isso, a gente tem uma reunião mensal de indicadores e de follow-up dos 3 hospitais, que a gente envolve todas as médias gerências e toda a gerência corporativa, e todos os superintendentes. Além disso, temos reuniões diárias de follow-up de problemas e de resolução de processos. Então, a tecnologia ajuda muito, né? O Teams, por exemplo, nosso curso só é possível por causa da tecnologia, mas ele ajuda muito na resolução de problemas também. E o terceiro ponto que eu acho importantíssimo, Richard, é o quarto ponto, aliás, é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É muito ruim aquele líder que se apodera da propriedade intelectual de pessoas e coloca os projetos como se fossem todos dele. Ninguém pensa em tudo e resolve todos os problemas. Então, o segundo ponto é levar para a diretoria corporativa, a qual eu faço parte, propostas reais de melhoria, de saving, de melhoria de processos, de melhoria de segurança e todo o resto. Com isso, a gente consegue fazer uma governança bastante próxima. Sempre que eu posso, eu entro nas reuniões dos hospitais, às vezes é impossível por compromissos corporativos mesmo, mas os superintendentes têm reuniões e follow-ups diários comigo. E os corporativos também. Uma vez, Richard, só para você ficar sabendo, eu promovi uma pessoa para ser corporativa, e aí ela falou assim, nossa, que bom, agora eu vou despachar direto com o doutor Vinícius. Daí a pessoa que estava do lado falou, cuidado com o que você deseja, porque os sims podem vir mais rápido, mas as cobranças e os nãos também. É isso. Bom, cara, acho que a gente já estourou 10 minutos de tempo aqui, mas acho que quando a conversa é boa e leve, a gente nem percebe o tempo passar. Cara, queria agradecer você, Vinícius, por mais essa aula excelente. Cara, dentro dos nossos grupos de WhatsApp aqui, o que está chegando de comentário, que a aula foi maravilhosa, excelente explanação, muito boa, tal. E acho que é isso, cara. Eu acho que toda vez que você dá alguma aula aqui, acho que você provoca a gente a ser um profissional melhor. Acho que isso é muito válido. Queria agradecer de novo aí toda a ajuda que você tá dando para nossa comunidade. E a gente está ansioso pela próxima aula de novo, Vinícius. Obrigado, cara. Bom, obrigado vocês. De verdade, é uma troca. Obrigado pela oportunidade, Richard, pela iniciativa. Uma ótima noite para todos vocês. Aí eu vou ter que fazer minha propaganda. Quando que é minha próxima aula? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ô, Sonali, ajuda aí. Vamos olhar aqui no cronograma, na agenda. Peraí que eu falo já. Dia 22, liderança e tomada de decisão em saúde. Essa é Então, top. gente, no próximo dia 22, aula de liderança e decisão em saúde. Se o Cris puder colocar o link aí, já façam a inscrição. Peraí que eu vou colocar o link aqui, galera. Que daí vocês já conseguem fazer a inscrição. Já deixa aí. Coloquei aqui no Galera, chat para vocês. muito, muito obrigado pela oportunidade. Já está aí o link e, de verdade, a troca é sempre muito importante. Participem bastante das aulas. Eu garanto que todo mundo que está aqui dando aula gosta de ser questionado, gosta de ser perturbado e, de toda forma... Olha, tem um baby aí. A Raíza, tudo bem, Raíza? Tudo bem, Raíssa? Oi, tudo bem? Top. Bem. A mais nova gestora do grupo. Tá aí, ó. Como é que é o nome dela, Raíssa? Ah, Laura, E aí, Laura, tudo bem? tudo. Então, eu Princesa vou dar um beijo. Laura. Já está tarde para a Laura também, quase 9 horas. E, gente, muito, muito obrigado. Valeu, espero que vocês tenham adorado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Pessoal, amanhã a aula já estará disponível no nosso canal do YouTube. Aproveitem para seguir o nosso canal. Tem gente que está entrando lá e não está seguindo. Tem que ajudar a comunidade.
Vamos lá. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Valeu.